Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 10 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas romantizam a vontade de Deus. Bom, a Bíblia fala que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Realmente, a melhor coisa que nós podemos fazer na vida é viver a vontade de Deus. É estar debaixo do seu propósito, do seu querer para a nossa vida. Isso não tem dúvida alguma. Entretanto, quando eu falo que muitas pessoas romantizam, é porque muitos acham que viver a vontade de Deus é sinônimo de viver uma vida sem problemas, somente com vitórias, numa ótica de vitória no sentido mundano, no sentido material, né? Porque de fato a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas muitos pegam esse termo vitória e utilizam como sinônimo de nada de ruim vai acontecer comigo. Não, se vitória está sendo usado nesse sentido, não é bem assim que a Bíblia descreve a vida daquele que está vivendo a vontade de Deus. Muitos romantizam a vontade de Deus porque acham que terão uma vida triunfal, uma vida sem aflições, sem problemas, sem adversidades. Ora, as Escrituras não nos prometem esse tipo de coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz que o mar fechado e os egípcios perseguindo é uma realidade presente na vida daqueles que estão sob a vontade de Deus. A Bíblia diz que a cova dos leões é uma realidade, a Bíblia diz que os gigantes são uma realidade, que a tempestade é uma realidade. Mas é certo que a Bíblia diz que Deus pode abrir o mar, parar os egípcios, fechar a boca dos leões, derrubar os gigantes e acalmar a tempestade. É óbvio que Deus pode fazer tudo isso. Mas muitos acham que sequer vai chegar a tempestade. Ei, Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições. Quero um exemplo do que é viver a vontade de Deus, sem esse romantismo que muitos têm? Lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Então, o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. É engraçado, não é? Porque muitos têm na mente Jonas no ventre, na barriga do grande peixe, conforme aquelas ilustrações para as crianças, né? Porque certa vez eu estava vendo uma ilustração dessa passagem de Jonas para crianças. Estava ali uma baleia, uma baleiazinha desenhada,
e Jonas sentadinho, todo sorridente, dentro da baleia. Tudo bem, é para crianças, é válido, tem uma didática ali, mas nós adultos não podemos nutrir essa visão, esse tipo de visão a respeito deste episódio que viveu Jonas. Imagina só, meu irmão e minha irmã, como é a barriga de um grande peixe. Um local totalmente escuro, úmido, com restos de comida, ali com o ácido estomacal. E agora imagina você dentro desse lugar, porque o peixe se movimentava. Então Jonas não estava sentadinho ali usando o cinto de segurança. Não, ele estava sendo jogado de um lado para o outro, dentro da barriga daquele grande peixe. Então, na verdade, Jonas viveu 3 dias de terror naquele lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Era bem melhor Jonas estar ali, na barriga de um grande peixe, do que em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Quem enviou aquele grande peixe para engolir Jonas foi o próprio Deus. Para que Jonas estivesse no centro da vontade deste mesmo Deus que enviou o grande peixe. Se Deus envia situações para a nossa vida visando nos colocar no centro da sua vontade, devemos estar muito alegres por isso. Porque não tem coisa pior do que ser largado por Deus, vamos dizer assim. A Bíblia diz que em dado momento Deus entrega os homens às próprias paixões, às próprias concupiscências da carne. Há um momento em que Deus entrega os homens às suas próprias paixões. E não tem coisa pior do que isso. De uma vida longe do Senhor. Não tem coisa pior. Por isso que eu disse que é 1000 vezes melhor estar ali, na barriga de um grande peixe, do que estar em qualquer outro lugar. Porque se eu estou na barriga do grande peixe, é sinal que Deus se importa comigo e quer trabalhar comigo. Porque foi o próprio Deus que enviou esse peixe para engolir Jonas. Sinal que Deus não havia desistido de Jonas. Como dizia Martinho Lutero, uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. É isso. Não tem mansão, não tem praia, não tem nada que pague, que se compare ainda que for uma masmorra junto com Jesus. Pergunte para o apóstolo Paulo se, quando ele estava preso, se ele preferia estar naquela prisão com Jesus ou se ele preferia estar numa mansão sem Jesus. Então não é o lugar, é com quem se está. E eu concluo dizendo o seguinte: como eu disse, Deus enviou aquela baleia para engolir Jonas, porque Deus se importava com Jonas, porque Deus queria que Jonas estivesse no centro da vontade dele. Segundo os dizeres de Teresa d'Ávila, se é assim que tratais os vossos amigos, não me admira que tenhais tão poucos. Santa Teresa d'Ávila falou isso para Deus, né? Se é assim, Senhor, que o Senhor trata os seus amigos, não me admira que tenhas tão poucos. Porque, como eu disse, ser amigo de Deus, viver a vontade do Senhor, não é sinônimo de viver sem problemas. Não é sinônimo de tudo o que eu quero vai acontecer. Não.
Jonas viveu 3 dias de terror, mas como dizia o salmista, é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. É melhor um dia na presença do Altíssimo do que 1000 fora dele. Foi melhor Jonas ficar 3 dias na barriga do grande peixe do que ficar a vida inteira longe ou fora do propósito do Senhor. E eu quero falar algo para você nesta manhã. Como eu disse, Deus não desistiu de Jonas. E eu quero dizer também que Deus não desistiu de você, meu irmão e minha irmã. Talvez você saiu dos caminhos do Senhor, saiu do centro da vontade do Senhor. Talvez você foi procurar em outros lugares uma satisfação, mas você descobriu que era melhor estar 3 dias na barriga de um grande peixe, mas estar lá com Deus, do que estar num lugar paradisíaco sem Ele. Eu quero te dizer, se você está ouvindo essa mensagem agora, Deus não desistiu de você. Não pense que é tarde demais. Não pense que, Deus me largou. Não, não, não. A Bíblia diz que Jesus larga as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. É até o fim. Enquanto viver tem jeito. Não ache que é tarde demais. Aquele ladrão na cruz, ele estava nos últimos momentos da sua vida. E ele clamou a Jesus, falando: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. E Jesus virou para ele e falou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus não falou para aquele ladrão na cruz que para ele já era tarde demais. Não. Ainda que aquele homem estivesse nos últimos momentos de vida, ainda dava tempo para ele. Então, não ache que é tarde demais. Se você sente saudades do Senhor, volte, volte. Ele te chama. Assim como o pai já estava na porta de casa esperando o filho pródigo voltar, Deus está de braços abertos, esperando você voltar para casa. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.